Oi pessoal, boa noite, bem-vindos aqui à nossa última live da série Reflexões sobre a sociedade antes, agora e depois. Então hoje a gente vai falar sobre a sociedade política e talvez aí brotem bastante questões e eu vou exemplificar algumas coisas que eu vou falar aqui. Eu só queria falar um pouco do processo do que eu vou falar, né? Eu vou dar uma breve introdução explicando o que é a sociedade política e tal. Depois eu vou falar brevemente como que se formou o Estado absoluto e como a gente chegou agora no Estado contemporâneo e a atual situação do Estado contemporâneo, que é o Estado liberal, social, de direito. Esse é o Estado contemporâneo. A gente pode dizer que essa é a última evolução do que se entende por Estado, tá? Então, retomando o que a gente viu um pouco nas últimas lives, só para a gente ter a estrutura do pensamento. A gente falou sobre a dignidade humana, sobre isso a gente construiu os deveres, né? A gente construiu o pensamento sobre os deveres, que saem dessa dignidade humana, e depois os direitos, né, que saem desses deveres, como sempre, né? Os direitos sempre têm como base os deveres, e na base dos deveres está a dignidade humana. Depois a gente falou sobre as comunidades de amizade, a gente falou sobre a família, sobre a escola, sobre os amigos. Hoje eu vou falar sobre as tradições, que ficou faltando. Falamos sobre a sociedade do trabalho na última live e agora a sociedade política. Então, a comunidade de amizade é o núcleo duro da sociedade, né? Daí que saem todos os cidadãos, né? E tem aí seus relacionamentos dentro de uma comunidade de amizade que são típicos dessa comunidade. Tem um bem comum típico da comunidade de amizade. Aí tem um círculo maior, que é a sociedade do trabalho, porque a comunidade de amizade não é capaz de suprir todas as suas necessidades, seja necessidades materiais ou culturais. E agora a gente está num círculo maior, que é o da sociedade política, que engloba os outros ciclos menores, mas que tem um bem comum próprio, assim como a sociedade do trabalho tem um bem comum próprio e a comunidade de amizade também tem um bem comum próprio. Retomando um pouco o conceito de bem comum, a gente sabe que o bem comum não é a soma de bens particulares, né? Cada um busca o seu bem, a gente tem o bem comum. Não, quer dizer, o meu bem particular, ele está em função desse bem comum, né? E isso na sociedade política a gente vê especialmente. A linha filosófica que eu sigo é a linha personalista, que é respeitar e promover o valor de pessoa no outro. É o pensamento de que para eu alcançar a vida boa, ou seja, a felicidade, eu tenho que refletir, né, sobre os meus deveres, né? Então, o meu bem é fazer o seu bem, e aí eu chego à felicidade. Da mesma forma, eu tenho os meus direitos, porque o seu bem é fazer o meu bem. E a gente chega assim à vida boa. A gente sempre chega à vida boa junto com outros, né? Sozinho, só pensando no meu bem, de maneira individualista, eu não consigo chegar à vida boa, eu não consigo chegar à felicidade, né? O homem, ele precisa se relacionar, está na nossa natureza, somos seres sociais, e precisa se relacionar para que se enriqueça, para que se conheça e para que consiga progredir nessa vida boa, né? Sozinho a gente não consegue chegar lá, né? Bom, eu queria responder uma pergunta que eu achei interessante da outra live, que é o seguinte: será que a pandemia está fazendo com que, está colocando em xeque, né, o capitalismo no modelo atual, né, que eu chamaria assim de capitalismo selvagem, né, como diz a música dos Titãs, para quem conhece? Não, a pandemia não está colocando em xeque esse capitalismo, porque esse capitalismo, essa forma de capitalismo, que é o resultado a qualquer custo, independente das minhas relações ou da deteriorização das relações sociais, né, independente disso, tratarmos uns aos outros como meios de produção, etc. Isso é anterior à pandemia e já estava sendo visto como um exagero
por conta do que eu falava, né, que é das doenças psicossomáticas que são decorrentes do ambiente de trabalho, né? Então, esse capitalismo assim, selvagem, duro, agressivo, já está sendo colocado em xeque. Tanto que a gente vê movimentos por aí de pensadores ou de um grupo, né, por exemplo, o capitalismo consciente, eu penso nesse concretamente, que questiona as relações de trabalho, né, e propõe relações mais humanas de trabalho, né? Além de toda a coisa da sustentabilidade, responsabilidade social, né? Nesse movimento ainda não está muito claro como que se chega a essa humanização dos espaços de trabalho, né? Eu trabalhava numa empresa anteriormente que pensava também nesse tipo de solução para o ambiente de trabalho, por conta de exageros nessa busca do lucro pelo lucro, né? Tem outro movimento que chama Triple Bottom Line, que prega que você tem que ver não só o lucro, mas você tem que ver as pessoas, a sustentabilidade e as pessoas, né? E que essas coisas são compatíveis. Então, tem gente pensando, tem pesquisas por aí sobre o que é uma empresa humanizada. O próprio governo lançou um selo da empresa amiga da família, né? Que são aquelas empresas que proporcionam aos seus colaboradores a conciliação trabalho-família, que também é toda uma questão hoje em dia. Então, a pandemia, ela pode acentuar, né? Não sei como vai ser depois, né? Quando a gente retomar as atividades, não dá para dizer normal, né? Mas quando a gente voltar um pouco a poder ativar a sociedade do trabalho de uma maneira mais fora da esfera casa, né? Fora dessa quarentena, eu não sei como que as empresas vão se comportar para conseguir retomar os seus benefícios, os seus lucros, né? Não sei como que os empregadores vão se comportar com relação aos seus colaboradores. Então, não, né? A pandemia, ela só pode evidenciar um problema anterior, mas vamos ver, né? Ainda não, como está todo mundo fazendo home office, o que se sabe é que existe interferência mesmo, né? É difícil conciliar trabalho, família, filhos, marido, cuidar da casa, etc. A gente sabe que existe uma dificuldade por parte de algumas pessoas de liderar pessoas que estão em home office, mas a gente ainda não sabe como vai ser esse comportamento daqui para frente no ambiente de trabalho, se vai ser cobrança por resultado, a todo custo, não sabemos, mesmo porque a gente não sabe a dimensão da crise em que a gente está se metendo. Bom, vamos falar um pouco da tradição. A tradição, ela faz parte da comunidade de amizade. A gente tem o círculo da família. A família é a primeira educadora, mas ela não dá conta de toda a educação, então ela conta com a escola, né, que é uma colaboradora da sua educação, mas a família tem a prioridade, né, a prerrogativa na educação dos filhos. Tem as amizades que saem daí, decorrentes da escola, ou da universidade, enfim, né, da nossa vida acadêmica. E dentro dessa comunidade de amizade, tem também as tradições. Então, as tradições, elas são uma comunidade mais ampla que a família. E normalmente, com relação à extensão, ao quanto ela abrange, né, da comunidade de amizade, e a sua perenidade. Quando a gente pensa em tradição, a gente pensa em algo que vem, né, ao longo do tempo e que permanece. Normalmente, essas tradições estão ligadas a uma nação específica, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem bastante experiência disso. Nós temos muitos imigrantes, e esses imigrantes procuraram cultivar e manter as suas tradições. A comunidade italiana, a comunidade japonesa. Bom, aqui em São Paulo a gente tem uma infinidade de comunidades internacionais e a gente vê isso, né? Que cada cultura, cada nação tem uma cultura, uma tradição própria, né? Ou ela pode vir também de uma concepção religiosa, né, que também gera tradição. Por isso eu coloquei para vocês aquela música do John Lennon, Imagine, né,
tem uma parte que ele fala, né? Imagine se não houvesse países ou se não houvesse religiões, né? Dá para entender que no contexto da música dele, ele vê uma maneira, um sonho, né? De fazer com que exista paz, né? Mas, se a gente tira os países, né? Se a gente tira a religião e fica tudo uma única coisa, você empobrece, porque nós precisamos das tradições também para nos enriquecer, né? E a gente vê todas as manifestações culturais de estilos de educação, mesmo na arte, em todas as formas de artes, né, que tanto as tradições como as concepções religiosas trazem. Então seria uma perda muito grande se a gente põe assim todo mundo na mesma cultura, né? Isso é um perigo que pode acontecer com a globalização. A globalização e toda a nossa mobilidade é muito boa, mas também pode fazer com que se dilua tradições, né? Então, de fato e hoje em dia também tem sido questionado um pouco todo o movimento de globalização, né? Como funciona a tradição? Ela gera e ela conserva uma visão que é sapiencial, né? Como eu chego à vida boa, né, de acordo com coisas muito concretas e experimentadas, né? Tá ligado diretamente à forma como a gente vive. Não é uma teoria, não. É a maneira como a gente vive algo. É uma visão sapiencial de como eu posso viver a vida que vale a pena ser vivida. Requer séculos de história para se consolidar, né? Uma tradição não se faz em um ano. Tanto que a gente vê, às vezes, movimentos que começam, mas depois acabam, né? A tradição ela demora um tempo para ser formada. E a tradição sempre é viva e sempre é transmitida. Ela pode ser transmitida através da própria língua, narrativas, pode ser também transmitida por uma memória histórica, por personagens que são exemplares, que se colocam ali como pessoas que escolheram uma forma de vida que leva à felicidade, também através de intervenções da autoridade, quando a autoridade tem um certo prestígio naquela comunidade. Eu penso muitas vezes isso é bem figurativo, eu acho, em tribos indígenas, também muitas africanas, você tem uma figura de autoridade, que é uma figura de autoridade sapiencial. E muitas vezes essa pessoa tem um prestígio. E através deste prestígio é que ela transmite a sua experiência e a sua sabedoria. Então, o que dá autoridade a essa pessoa, né, é a carga de tradição que ela leva e transmite aos outros sobre o que é a vida que vale a pena ser vivida. Por exemplo, eu pensava na Odisseia, que é atribuída a Homero, que a gente não sabe se existiu ou não existiu. Mas a Odisseia, que é a história do Ulisses, né, que é tem uma série de histórias, né, para ele chegar até a Ítaca, né, que é onde ele está voltando depois da Guerra de Troia. Tem várias, vamos dizer, aventuras, né, e ele é um herói, né? E esse herói é um herói humano, vamos dizer assim, que tem as suas falhas e as suas virtudes. Isso era narrado, a Odisseia é um livro, né, que foi posto por escrito, mas que vem de uma tradição oral, né? Ela era cantada, e aí se pôs por escrito e chegou até nós e é válido até hoje, né? Porque tem uma carga sobre quem é o ser humano bastante forte. Existem países que querem acabar com alguma tradição, né? Por exemplo, a França. A França ela tem uma certa proibição ao culto de maneira velada, né? Então, através de leis, etc., ela quer tirar toda a expressão religiosa de qualquer credo da esfera pública, né? Quer que isso fique dentro da sua casa ou no templo onde você vai, mas fora não, né? E tem uma série de leis que proíbe isso. E a França, se sabe que ela tem a identidade da França foi forjada sobre o cristianismo.
E isso está se perdendo lá. E eu tenho uma amiga francesa que é muito interessante, que ela morre de medo, porque perdendo a identidade da França, fica a folha em branco, né? E aí quem que está lá? Né? Quem que tem filhos, quem que está formando aquela sociedade? São os muçulmanos. Então, de uma identidade cristã, a França vai passar a uma identidade muçulmana. Mas por quê? Porque foi acabando com todas as tradições que construíram aquela sociedade, que está se perdendo, né? Bom, então isso sobre a tradição, que ficou faltando. Alguma pergunta até agora? Dúvida? Isso daqui é uma dúvida? Bom, então vamos lá para a sociedade política. Então, a sociedade política, ela existiu em todas as épocas. Ele pode dizer todas as culturas, desde a origem, né? O ser humano era mais de um ou dois, né? Isso é por conta da nossa natureza social, né? Não porque alguém pensou que fosse assim e etc. Tanto que, por exemplo, um dos pontos para você identificar uma sociedade antiga, né, o nível de conhecimento, né, o nível de desenvolvimento, né, quando você vai através da arqueologia, o que eles procuram? Né? Eles procuram uma forma de algo que identifica uma forma de organização da sociedade, algo que fale sobre a vida religiosa daquela sociedade e os instrumentos de trabalho que aparecem lá, de acordo, né, para ver qual é a evolução técnica daquela sociedade. Então, a sociedade, ela sempre existiu, a sociedade política, né? E ela, no começo, ela era fruto de vínculos, de relações interpessoais. Então, podia ser os antepassados comuns, a raça, religião, território, né, e por aí vai. E a partir daí também recebeu nomes distintos, né? Por exemplo, a tribo, acampamento nômade, a polis grega, a civitas romana, o império, o estado, etc. E essa sociedade política, ela é a mais ampla forma de sociedade, né, humana, né, natural. E a sociedade política, o que ela faz é coroar os nossos esforços, né, para manter a comunidade de amizade, né, entre uma rede de colaboração, né, em que a gente consegue manter as comunidades de amizade através da sociedade do trabalho e depois da sociedade política, né? É ela que fecha todas essas relações sociais, né? Para que seja o mais completa e perfeita possível. É isso que faz a comunidade, a sociedade política. Então, a sociedade política tem um bem comum, que é próprio dela. Como todas as outras sociedades e todas as intenções de cada indivíduo, né, o que ela tem que promover é a vida boa. Ela tem uma série de deveres, né? E a primeira condição para a vida boa é a liberdade humana. Então, a primeira coisa que a sociedade política tem que defender, né, tem o dever de defender, é a liberdade dos indivíduos. Bom, para promover essa liberdade dos indivíduos, ela tem que promover uma série de condições para que os indivíduos possam exercer essa liberdade, né? E muitas vezes ela tem que também pensar, né, na geração de bens materiais para quem precisa, né, principalmente dos mais necessitados, e assim levar esses cidadãos a uma vida virtuosa, que é o que leva aquela sociedade a promover a vida boa daqueles cidadãos de uma forma mais completa e perfeita possível, né? Bom, também o bem comum da sociedade política tem base na dignidade humana. Isso talvez fique muito mais evidente exatamente na sociedade política. O quanto é importante defender a dignidade humana e ser coerente, né, nessa defesa, né? Quer dizer, primeiro que a dignidade humana, ela diz que todo mundo é igual, né? Então, todos os membros têm os mesmos direitos,
né? E isso foi evoluindo, né? Agora pode parecer óbvio para nós, mas nem sempre foi assim. Mesmo na polis grega, né, que tem a democracia, né, democracia que é o poder do povo, né, você não tem uma democracia como a gente pensa agora. As mulheres estavam excluídas dos direitos, os escravos estavam excluídos dos direitos, então não é uma outra concepção, né? Agora, para nós, quando a gente pensa em democracia, a gente já pensa que é o poder do povo, mas é porque nós já temos isso impregnado. Mas todos os membros têm os mesmos direitos. E muitos dos direitos, dessa igualdade de direitos, foi conquistada ao longo do tempo. Não foi uma coisa que foi dada imediatamente, né, mas foi conquistada ao longo do tempo. Bom, a sociedade política também tem uma autoridade política, né, e tem uma legitimidade das suas decisões, que tem que vir da própria natureza humana, dessa dignidade, e essas decisões, elas são eticamente vinculantes, né? Elas não são aleatórias, né? Elas têm essas decisões, para que a autoridade seja verdadeiramente uma autoridade que busca o bem comum da sociedade política, essas decisões têm que ser segundo a razão e segundo a verdade, né? Para que chegue realmente a promover o bem comum político. E se não há, né, uma decisão levada pela razão e pela verdade, os cidadãos têm um direito à resistência, né, a não colocar determinadas coisas em prática. Isso não quer dizer, direito à resistência não quer dizer vamos fazer revolução, vamos, né, agora quebrar tudo, não é nada disso, né? Existem muitas formas de você resistir, né, até que se mude essa decisão. E a opinião pública, a gente vai ver que tem um grande papel nisso. Bom, a sociedade política, ela tem uma conformação ética ideal. Primeiro, ideal nas circunstâncias, né, circunstâncias de tempo e lugar, né, e nessas circunstâncias de tempo e lugar, para que exista essa sociedade política, tem que haver acordo entre os membros dessa sociedade política. Aí vocês já podem pensar que pode haver problemas, né? Como de fato há. A gente, hoje em dia, a gente vive numa sociedade política estatal, né? Nós não somos tribo, nem acampamento nômade, nem polis grega, antiguidade romana, nem nada, né? Nós vivemos numa sociedade política estatal. Então agora eu queria falar para vocês, comentar com vocês, desde o estado absoluto até o estado contemporâneo, né, o que foi acontecendo e como foi se conformando o atual estado, né, que é o estado liberal social de direito, né. Então primeiro começando pelo estado absoluto, que é por ali desde do século XVI até meados do século XIX. Então, como é que surge esse estado, né, absoluto? Ele surge como consequência de muitos conflitos. Então, o que se busca quando se forma o estado absoluto é a paz, né, uma salvaguarda da paz, ou seja, nada de guerras. Então, na verdade, esse estado absoluto ele é formado de uma maneira artificial, porque ele é por território. Quando a gente vê essa situação de salvaguarda da paz, né, o que acontece é que existe uma agrupação artificial de território, né, e existe uma autoridade estatal, né, que nosso estado absoluto, né, é de regime de monopólio, né, do poder, que é uma forma de você garantir, né, que foi uma forma que eles pensaram naquela época de garantir a paz, seja a paz interna, como a paz, como defender-se de outros países, né, de outros estados, né, uma defesa externa. Só que o estado absoluto ele tem uma tendência totalitária, né, totalitarista, e por isso acabou não recebendo a aprovação dos cidadãos. Começaram a ter muitos problemas, porque cada vez mais, para manter essa paz interna, cada vez mais o Estado interferia na vida privada dos cidadãos.
Então isso acabou não funcionando. Então a partir daí começou a se pensar, né, que os cidadãos têm alguns direitos, né, que não basta salvaguardar a paz de um território, seja interna, seja se defendendo de ataques externos, né, mas que o cidadão tem direitos. Né, e é o dever da sociedade política justa estabelecer esses direitos. Né? Então tem que estabelecer um âmbito, né, de atuação privado em que você consiga salvaguardar a liberdade daqueles membros, né, a liberdade de atuação. E o que seria um dever de sociedade, uma sociedade política justa, também seria, além de salvaguardar essa liberdade, conseguir a colaboração entre os membros dessa sociedade para fazer grandes projetos de envergadura. Conseguir que todo mundo contribua. Instaurar essa colaboração positiva. E os deveres dos cidadãos, como a gente sabe, embaixo de cada... os direitos dos cidadãos, como a gente sabe, a base de cada direito é o dever, né? De um lado você tem os direitos do cidadão, do outro você tem o dever do Estado de garantir aqueles direitos. Então, o Estado começou a pensar que era direito do cidadão ter um acesso à saúde, acesso à educação, acesso a ir e vir, né, viajar e etc. E começou a criar mecanismos, instituições que pudessem suprir essas necessidades. Então, o Estado, nesse momento, ele começou a ir para um lado de Estado assistencialista, que é a parte social, né, o Estado liberal social de direito, parte assistencialista, né, em que o Estado dá aos cidadãos algumas coisas que ele julga que os cidadãos têm direito, a saúde, a educação, a transporte e etc. A ideia, né, nesse Estado é que o Estado deveria coordenar algumas atividades que pudessem assegurar esse mínimo de recursos materiais e culturais. Né? Aqui no Brasil, a gente tem problemas com relação a isso, e talvez não seja só no Brasil, mas aqui é evidente quando a gente fala de saúde, e saúde que é um bem material, né, e educação, que é um bem cultural, que o Estado se sente no dever de prover aos seus cidadãos. E a qualidade de um como de outro é péssima aqui. Né? A gente tem um sistema de saúde que é o SUS, que é bom em si mesmo, mas não funciona. E a gente tem uma educação precária, né, pública. Então, o Estado se sente no dever de dar isso, mas ao mesmo tempo ele não investe na qualidade disso que ele mesmo julga que as pessoas têm necessidade, né? Inclusive os mais necessitados. Bom, falando do Estado de Direito, né, que faz parte do nosso Estado contemporâneo, né? Então, o Estado de Direito, ele tem como formulação da sua justiça política emitir normas públicas, né, que são submetidas a todos os membros, sem exceção, inclusive a autoridade está submetida a essas normas públicas. Né. Aqui no Brasil, embora a gente seja o Estado liberal social de direito, quando chega no direito, a gente vê que essas normas públicas não são para todos. Por exemplo, a imunidade parlamentar, né? Todos deveriam estar sob públicas, não são para todos, né? E isso a gente costuma olhar com maus olhos, né? A gente tem assim um instinto de que isso é uma injustiça, porque eles são cidadãos como outros quaisquer, então não teria por que ter uma imunidade parlamentar, né? Outra coisa de exceção, eles voltam nos próprios salários,
eu não voto no meu salário, né? Posso discutir, etc., mas eles votam no próprio salário, né? A gente olha para isso e a gente acha injusto, porque com base em quê, né, eles fazem isso? Né? A gente tem um instinto de que isso é uma injustiça, todos têm que estar sob o mesmo, sob a mesma norma, né? Eu posso negociar o meu salário, né, mas eu não posso me dar o meu salário e o resto que pague, né, com imposto, como for, né? Dentro do Estado de Direito existem algumas técnicas jurídicas. A primeira é a Constituição. Então, a Constituição ela é fundamental, ela é escrita, é de difícil modificação, é a Carta Magna, né, tem ali uma ampla lista de direitos, né? Depois a gente tem estruturas que são dinâmicas, que a gente chama dos 3 poderes, né, que conversam, deveriam conversar entre si. A gente tem o Legislativo, que é o Congresso Nacional, aqui no Brasil, emite leis públicas, que são gerais, né, são precisas, concretas. Tem o Executivo, que é o governo e a administração, que se encarrega de colocar aquelas leis, aplicar essas normas, né? E tem o Judiciário, que é a magistratura, que está para ver se o Congresso, se as decisões do Congresso estão de acordo com a Constituição, né, e garantir que as normas sejam colocadas em prática pelo Executivo, né? O que acontece aqui no Brasil, né? O STF, ele é a última instância, né, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, né? E o que ele tem que fazer, a principal função dele é proteger a Constituição. Essa é a principal função dele. E aí agora a gente está tendo umas polêmicas com relação a isso, que mesmo dentro do STF causa desconforto. Por exemplo, impedir que o presidente nomeasse uma pessoa determinada para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, né? Isso causou bastante desconforto, né? Porque é uma prerrogativa do presidente nomear essa pessoa, né? E existe aí uma intervenção do STF para impedir a nomeação dessa pessoa. Não é função do STF, né? Não estava indo contra a Constituição a nomeação dessa pessoa, por mais que falasse que está próximo da família do presidente, etc. e tal, mas não é anticonstitucional para que o STF tenha uma intervenção desse jeito. Então começou a pensar, os ministros ali começaram a pensar isso, inclusive estão tramitando ali, eu não sei como é que é, se é uma forma de lei ou como é que funciona, mas que as coisas não sejam examinadas por um único juiz, né? Por um único ministro, que seja num colegiado, porque o que aconteceu foi que o Alexandre de Moraes foi quem emitiu essa proibição, né, sozinho, né? O que se fala do STF? Que o STF ele tem um ativismo judiciário, né? O que significa que ele tem uma atuação muito expansiva, né, e proativa, ele faz isso proativamente, né, de se meter em outras esferas que não a sua, né? A gente vê que o nosso STF aparece demais, né? Eles estão na mídia o tempo todo, que já é da gente pensar que há alguma coisa errada, porque se eles estão para defender a Constituição, eles não deveriam aparecer tanto, mas eles vivem aparecendo, né? Então se diz que tem um ativismo judiciário por trás de interferência nos outros poderes e que não é devida, né? Ele tem que fazer o papel que ele foi chamado, que é defender a Constituição e atuar nesses casos, né? E não em outros. Outra coisa, né, de interferência entre esses poderes, né, que causou polêmica por conta da troca do diretor-geral da Polícia Federal, né, que o que foi afirmado, né, pelo ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro, que o presidente queria interferir no trabalho, queria alterar, né, mudar o diretor-geral da Polícia Federal para interferir em investigações, né? Isso está sendo investigado, será isso mesmo, se não era, reuniões, WhatsApps e tal,
né? Mas o fato é que a Polícia Federal, ela está ligada à União, né? Ela não está ligada ao presidente, né? Ela é independente. E aqui no Brasil, ela é uma instituição forte, se não é a instituição mais forte que a gente tem, justamente por conta dessa independência, né? Inclusive, o sistema de investigação da Polícia Federal é um sistema em que se preserva, né, as ações que estão sendo tomadas, as investigações que estão em curso, por exemplo, quando você vai fazer uma apreensão em alguma casa, etc., as pessoas não ficam sabendo com antecedência, são vários grupos de trabalho, enfim, eles têm todo um sistema, né, que protege, né, as informações das investigações que estão em andamento, né? Então, o presidente não poderia interferir, né, querendo informações prévias, querendo informações dessas investigações, mesmo porque a Polícia Federal ela é independente, né? Ela não tem, ela é da União, né? Depois, uma outra questão, quando a gente pensa no Estado de Direito, é a questão do capital político, né? O capital político, a gente pode pensar que é como qualquer capital que você junta, né? O lucro da sua empresa, o dinheiro que você tem lá reservado no banco e que você pode ir gastando ao longo da sua vida, na sua aposentadoria, é um capital que você tem ali guardado. O capital político também funciona assim, né? Você foi eleito por maioria de votos, seja para que cargo for, e você tem ali um capital político que é a confiança que a pessoa que votou em você tem, né? E o que acontece com todos esses desgastes que a gente está tendo aqui no Brasil, entre o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, com o Poder... Bom, a gente está numa situação bastante delicada politicamente falando. O capital político do presidente vai diminuindo, desgasta, né? O capital político do presidente da Câmara, do presidente do Senado, desgasta. O capital político dos membros do STF desgasta. Então, isso gera insegurança política no nosso país e também gera complicações de cunho econômico com relação a investimentos estrangeiros aqui dentro, né? A gente caiu aí no índice, né, econômico que mede, né, o quanto o país é seguro para investir. A gente caiu nesse índice, né, justamente por conta de toda essa insegurança política, esse capital político que vai sendo de membros, de indivíduos, que vai se desgastando por falta de entendimento, de coordenação entre todos esses poderes no nosso Estado de Direito, né? Depois, faz parte do Estado de Direito, né, uma legitimação democrática das normas jurídicas, né? Se prevê, né, um diálogo entre os cidadãos e que também as soluções sejam passíveis de revisão, né, quando necessário. A democracia, o próprio nome já diz, né, é do povo, né, um governo do povo, né? E eu estava pensando concretamente, claro, a gente já vê que existem vários problemas, né, que a nossa democracia não é perfeita, que existe uma deteriorização do Estado, não só do Estado de Direito, mas também do liberal social de direito. Mas eu pensava na questão do impeachment. Eu estava escutando, bom, tem mais de 30 processos ali, pedidos de impeachment do presidente lá na Câmara, né? E escutando um comentário, né, sobre isso, né, a pessoa que estava comentando, ela falou sobre o que é necessário para que seja aceito pela Câmara, né, um pedido, né, de impeachment, né. Então ele falou que primeiro é que seja uma acusação consistente, né, que tenha ali uma consistência, que haja um desejo dos membros do Congresso para levar adiante aquilo lá, né? Tem que ter uma disposição daqueles membros. E também precisa do apoio popular para que vá para frente, né? Então, sem o apoio do povo, não vai para frente. Eu me lembrava do impeachment da Dilma, né? Foi para frente porque, a Paulista tinha lá mais de 1 milhão de pessoas, né? Então, a voz do povo, né, ainda que a gente pense que, nossa, não, que não tá, mas ela conta. Ela conta. A gente sabe que o nosso governo, não só o nosso, né, mas
a gente percebe que se move, né, pela opinião pública. O STF já demonstrou isso várias vezes, né? Tem leis que não vão para frente por conta da opinião pública. Ainda que existe uma vontade dentro do próprio governo de aprovar determinadas leis, por conta da opinião pública que não vai para frente. Por exemplo, a aprovação do aborto. É uma lei que é retida por conta da opinião pública, né? Bom, aí eu queria falar um pouco, embora eu já tenha mencionado algumas coisas, sobre a crise do Estado contemporâneo, né? O que a gente vê, né? Qual é o diagnóstico que a gente pode fazer, né? Eu lembrava até da questão do Walter, né? Sobre a questão da ineficiência dos controles que a gente tem dentro do atual Estado, né? Do contemporâneo, né? Primeiro, que você tem uma dificuldade de ter fins que são verdadeiramente comuns, né? Você tem uns choques ali, tem umas contradições. Então, por exemplo, liberdades positivas contra liberdades negativas, por exemplo. É proibido é permitida a caça de animais, né? É uma liberdade positiva. Mas tem uma outra liberdade negativa, porque você me proíbe de contemplar aqueles animais na natureza, ou seja, como for, né? Então você tem um choque aí de liberdades. Depois você tem um choque de liberdades individuais, né, contra a liberdade de todos, né, que é a história do bem comum próprio, né, e o bem comum próprio, desculpa, o bem próprio em confronto com o bem comum, né? Então você tem dificuldade de harmonizar, né, fins que sejam verdadeiramente comuns. Depois a gente tem um agravamento dessa situação, porque o que a gente tem são projetos de vida individualistas, a gente já falava isso, e isso é uma corrosão na sociedade, porque o bem do próximo não é o meu bem, né? Eu não vejo o bem do próximo como próprio, né? Então, portanto, eu não estou disposta a me sacrificar para que outra pessoa realize o seu bem. Isso a gente está vendo algumas reações desse tipo durante a pandemia, né? Por exemplo, agora saiu o salário dos servidores e tal, até uma pessoa na outra live falava sobre, os servidores que são grandes, né, os políticos que estão por aí também deveriam se sacrificar, né, e já veio várias, né, a gente vê várias coisas por aí, né, auxílio paletó para acabar com o auxílio paletó e para dar esse dinheiro para o SUS ou para resolver as questões de saúde e tal, né. Outra coisa, nas empresas, né? Diretores, CEOs que estão mais preocupados com o seu salário do que com a sustentabilidade da empresa. Então, na pandemia, todo mundo vai ter que colaborar, né? Todo mundo vai ter que ter, para a gente ir para frente, sair dessa crise, né? Cada um vai ter que colocar a sua porção de sacrifício. Isso é mais difícil porque a gente está numa sociedade individualista, né? Onde eu quero salvar o meu bem. Não estou preocupada com o bem comum da sociedade do trabalho ou bem comum da sociedade política. Outra coisa que dificulta, né, o Estado contemporâneo é o pluralismo ético e o multiculturalismo, porque você falta, né, essa percepção da sociedade política como um lugar de realização do bem comum, né, porque eu tenho várias formas de comportamento, né, que é o pluralismo ético, né, que às vezes são antagônicas, e o multiculturalismo, que também uma cultura pode anular outra, né? E a gente pode perceber, né, dentro de um Estado contemporâneo que existem projetos políticos que são incompatíveis uns com os outros, que às vezes são difíceis de você harmonizar, né? E de coordenar, de conseguir que haja uma colaboração dos cidadãos para levar para frente aquele projeto. Outro aspecto, né, da crise do Estado contemporâneo. Então, tem uma excessiva regulação das relações políticas, né? Isso através do quê? Né? Através de um controle rígido, estatal, de atividades que são privadas, né? Uma lista de sanções penais assim gigantes, né, para comportamentos que são antissociais, né? O Estado não tem que legislar absolutamente tudo no detalhe.
promover uma extensa presença, né, de entes que são estatais, né, para a produção de bens sociais, que é esse problemática, né, do Estado assistencial, que tem sérios problemas fiscais, né? Problemas de impostos, degradação social. Isso é muito interessante, porque quando o Estado assume coisas que poderiam ser realizadas pela iniciativa privada, ele cria uma anomia social, uma degradação social, do tecido social, porque o cidadão se acomoda. Tem coisas que é dever do Estado fazer, é o que eu acho, né? Mas não deveria ser assim. Quer dizer, o Estado deveria prover, né, a que o cidadão colocasse também a sua parte. Deixa eu ver aqui as perguntas, porque faltam 15 minutinhos. Então, aqui a Núbia perguntou se a lei pode estar acima de tudo, ou o homem acima da lei, o equilíbrio entre lei e homem. Então, não deveria haver essa contradição, não deveria haver oposição, né, entre lei e homem, porque a lei, ela deve emanar da natureza humana, da dignidade humana, né? A lei deve sair, né, deve emanar da nossa natureza social, né? Então, por exemplo, quando há elementos antissociais dentro da sociedade, você pode ter sanções, né? Eu pensava agora, né? Agora essa semana eu escutei que mais um membro do PCC que está preso iam dar a prisão domiciliar por conta do coronavírus. Mas imagina, já vai ser o terceiro. Os outros dois já quebraram a tornozeleira. Quer dizer, você tem que ter sanções, tem decisões que são que clamam aos céus, né? Já se sabe o que vai acontecer com esse membro do PCC, né? Ele vai quebrar a tornozeleira e vai ficar em liberdade. E ele ameaça a sociedade, porque ele rouba, ele mata, ele vende drogas, né? Então, assim, não tem que ter oposição entre a lei e o homem, porque a lei deve emanar da própria natureza humana, da dignidade humana, da proteção do bem comum, de ajudar que todos os cidadãos cheguem à vida boa, à verdadeira felicidade, que está de acordo com decisões baseadas na razão e na verdade. O que acontece é que tem leis que não estão baseadas nem na razão nem na verdade, né? Aí que você tem esse direito à resistência, de não cumprir aquela lei, né? Porque ela vai contra, ela é irracional, eticamente, né? Então não deveria ter essa oposição. O que acontece é que a gente tem uma mentalidade de lei positivista. E a lei positivista, o que ela faz é tirar toda a base humana daquela lei, né? Quer dizer, essa lei, ela protege o quê da natureza humana? Né? Eu estou aqui só para organizar, né, a sociedade, colocar leis para que a sociedade funcione. Então, a mentalidade é instrumental da lei. Agora, a lei verdadeira deveria sair com base da natureza humana e da dignidade humana, né? O Walter pergunta: o que você pensa sobre o fim do Estado como organização social? Então, essa é uma questão bastante complicada, porque aí a gente tem que colocar a cabeça para pensar, não tem uma resposta pronta, não existe. A gente vê que existem problemas, né, e que cada um tenta resolver à sua maneira. O que acontece? Como que o que acontece com esse tipo de Estado, né? A gente tem um perigo grande de corrosão social, que é essa degradação social, essa anomia social, que é o quê? Que é provocada pelo individualismo e por decisões do Estado de abarcar coisas que deveriam ser iniciativas dos cidadãos, que o cidadão tem que levar a sociedade para frente. O Estado, ele tem que regular algumas coisas, tem que organizar aquilo lá para que os membros daquela sociedade cheguem à felicidade, à vida boa. As coisas têm a ver com a dignidade humana, a proteção da liberdade dos cidadãos, mas a gente vê que existem conceitos muito diferentes, né, com relação a tudo isso, né? Eu já falava da lei positivista, então a gente está num balaio de gato, né? Mas de fato o Estado como está agora não está funcionando, porque por um lado você tem um Estado assistencialista que quer prover essas coisas aos cidadãos, que acha que tem um dever de prover educação, saúde, etc., que são coisas que poderiam vir da iniciativa privada. Por conta disso, ele tem que ter arrecadação, então a gente paga imposto. No Brasil, a gente trabalha e 40% do nosso salário é para pagar imposto, né?
que depois a gente vê que ainda por cima é mal usado, né? Existe uma má gestão desses recursos, poucos vão para a saúde e para a educação, que seria o dever, vamos dizer, você tem que se meter em alguma coisa que fosse nisso, de qualidade. Então a gente tem várias problemáticas aí. Então, ou você tem uma solução desse tipo, né, que o Estado tenta resolver o problema interferindo nele mesmo, ou você tem uma retirada anárquica, né? Quer dizer, tem coisas que o Estado não consegue, não adianta, ele não vai materialmente conseguir chegar a tudo na sociedade, ele teria que delegar, né? Então fica vazio, tem vazios legais na nossa sociedade. Por exemplo, uma coisa séria agora é a pornografia. Está livre, leve e solta aí, por meio da internet, que a internet é uma cidade sem lei, né? Então, tem coisas que ficam com esse vazio legal, ninguém está legislando ali, né? Porque o Estado se retirou desses assuntos que estão na pauta, sobre isso ele não quer fazer nada, né? Os meios de informação, né? Agora o Facebook desenvolveu uma ferramenta dele mesmo, que ele mesmo vai controlar o que é fake news, o que não é fake news e retirar. Isso eu devia ter feito antes, fazer agora, né? Depois de um monte de falhas que tem o Facebook com relação à segurança cibernética, né? Devia ter feito antes, a pandemia suscitou isso daí, né? Então, o Estado deveria ter delegado isso antes. Se o Facebook tem isso, por que ele não desenvolve uma outra ferramenta para controle da pornografia, que vem pela internet, né? Por exemplo, engenharia genética é outro assunto que o Estado se retira. Todas as questões a ver com a bioética ele se retirou da pauta, né? Então, são coisas extremas. Ou ele se mete demais, ou ele sai de âmbitos em que ele deveria legislar de alguma forma, né? Então, é muito complicado. A organização que a gente está agora não está funcionando. Não está funcionando, claramente não funciona. As intervenções que o Estado faz não têm capacidade de curar os males da nossa sociedade, a corrosão do nosso tecido social, e cai no perigo da tirania. Se aqui ninguém resolve, resolvo eu. Então começa a tiranizar tudo, né? Então, para resolver problemas de meio de informação, eu tenho a censura, né? Então você vai tendo tiranias, né? Então a gente tem que pensar em outras soluções, e isso é um dever de cada um de nós, né? Isso é um dever da sociedade. A gente pode pensar intelectual, né, em primeiro lugar, né, que pense soluções para isso. Obrigada. Vai vir com o tempo, né, mas é um problema e que tem que ser resolvido de uma forma racional, né? Existe um problema de falta de projeto de justiça política, onde se encontra uma solução. E uma forma de você evoluir, sair dessa corrosão social, ao mesmo tempo mantendo as conquistas que a gente teve até agora, porque são muitas as conquistas, né? Acho que a gente não pode desprezar, né, o Estado, a forma, né, de sociedade política que a gente tem agora, porque não está funcionando, um monte de coisa não funciona, mas o Estado foi a partir daí, né, depois, assim, mal feito, digamos assim, no Estado absoluto, mas depois, quer dizer, ele foi evoluindo de acordo com uma série de conquistas de direitos dos cidadãos. Então a gente tem que pensar num projeto de justiça política, que mantenha essas conquistas. Então isso não é fácil, mas a gente tem que pensar. A gente não pode deixar que isso seja pensado por quem está metido na política. Isso não pode ser, né? Porque a sociedade política faz cada um de nós, né? E eu acho que aqui no Brasil, minha opinião, a gente tem uma formação política bastante deficitária, né? A gente tem uma democracia onde os cidadãos não estão totalmente metidos naquilo. A gente tem uma formação política, uma formação de discernimento precária. Eu até acho que, não sei como chamar isso, mas deveria haver algum curso de formação em política. A gente não tem isso aqui no Brasil, não propriamente, né? Você vê que quem está metido na política tem formação acadêmica diversa, né?
Agora, você se formar na justiça política, saber o que é isso e pensar em soluções, é necessário que todo mundo pense, todo mundo que tenha a possibilidade, a capacidade de fazer, pense, para construir uma coisa diferente a partir do que a gente tenha agora. Né? Alguém perguntou sobre a privatização. Então, isso é uma linha liberal, a linha do Paulo Guedes, por exemplo. Né? É uma forma de você colocar para a esfera da iniciativa privada coisas que podem ficar realmente na mão delas. A privatização, eu posso falar no Brasil, que é o que eu conheço. Né? O que ela favorece? Ela favorece a eficiência, você tem uma gestão melhor, né? Porque as pessoas que trabalham ali vão ser cobradas de outra forma, né? As pessoas que trabalham ali vão ser cobradas de uma outra forma. Então você tem, além de que o Estado deixa de gastar, o que deveria diminuir os nossos impostos, porque as estatais dão um rombo fiscal, né, no orçamento da União gigantesco. Então, se a iniciativa privada pode fazer isso, por que o Estado vai fazer? Então, eu venho para a iniciativa privada, eu entro dinheiro, eu posso investir em outras coisas, né? E a gestão daquilo vai ser muito melhor, vai ser muitas vezes mais profissional, vai enxugar o número de pessoas que trabalham ali, as pessoas vão ser cobradas de outra forma pelo seu trabalho, um trabalho bem feito, feito com mais profissionalismo, né? Não encostado, não acomodado, né? Gera inovação, gera criatividade, né? Então, essa é uma forma liberal de pensamento, que é a forma do atual ministro nosso da Economia, né? Esses são os planos dele, né? Para o nosso governo. Bom, eu espero que eu tenha respondido a contento as perguntas, e se alguém tiver mais alguma dúvida pode me mandar mensagem pelo Instagram, eu respondo. O filme que eu ia sugerir para vocês assistirem é o Doador de Memórias, em inglês chama The Giver. Ele é um filme bastante interessante, o que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Mesmo quem já assistiu, eu acho que depois dessas lives vai ver com outros olhos. Ele tem a sociedade completa. Ele tem a comunidade de amizade, família, escola, amigos, tradições. Ele tem a sociedade do trabalho, ele tem a sociedade política. Mas qual é o problema disso? Isso que eu queria que vocês pensassem, né? Existe verdadeiramente o bem comum em cada uma dessas esferas? Me sugeriram fazer uma espécie de uma plenária de discussão com relação a este filme, depois que assistirem. Então, quem quiser, quem topar fazer isso, que aí não vai ser pela live, vai ser por algum outro Meet ou Hangout, quem quiser, por favor, escreve, me manda uma mensagem no Instagram com o telefone WhatsApp ou o e-mail para eu passar o link. E aí, se tiver um número crítico razoável, eu pensei em fazer isso na quinta-feira que vem, às 7 da noite. Então, quem quiser fazer essa discussão, para a gente linkar o que a gente viu, né, nas lives com esse filme, pensar sobre isso e repensar como é montada, como a gente vive, né, essa ética social, eu topo fazer, eu vou ser uma mediadora e a discussão vai ficar por conta de vocês. Né? Eu vou começar uma nova série de lives a partir desta terça-feira, a próxima terça-feira que vem vão ser lives semanais, né? E dessa vez o tema comum vai ser entendendo o mundo ao nosso redor. Né? Então, a ideia é a gente discutir sobre situações atuais e aprofundar em cada uma das situações. Então, na terça-feira eu vou falar sobre a Organização Mundial da Saúde, né? De onde ela veio, por que ela existe, que poder é esse que ela tem, né, de conselhos, né, para estados, para as nações, sobre como se conduzir aí no âmbito da saúde. Então, vou fazer essa live e depois, cada semana, eu vou fazer uma live que tem a ver com assuntos que estão na pauta, né, do momento, comentar com profundidade a questão da China e a ONU e por aí vai, né, aprofundar para que a gente possa formar também aí a nossa opinião, ter um conhecimento mais profundo de cada um dos players, né, cada um dos agentes da sociedade, dos atores da sociedade. Bom, as lives vão estar no YouTube, no meu canal, né, no Koiné Ética Social e Cultura Organizacional. Vocês entram lá, podem se inscrever no canal, porque se vocês perderem alguma outra live ou algum outro vídeo que eu fizer pelo Instagram, vai estar lá e vocês vão ser avisados. Tá bom? Muito obrigada pela audiência nesses dias.
Foi um prazer dividir com vocês um pouco do meu conhecimento. E, bom, espero que a gente se veja na próxima live na terça-feira às 7 da noite. Tchau, tchau.